Glória a Deus. Vamos abrir em Marcos 4:24. Vamos falar sobre a área financeira, vamos falar o que é que Deus toca ao nosso coração. É das áreas onde o homem mais pensa sobre. Mas cada vez que o homem liberta, realmente é abençoado. Marcos 4:24 e disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medires, vos medirão de novo a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Com a medida com que nós medimos, nos vão medir a nós também. Deus não fez por acaso o dinheiro e não fez por acaso tudo nesta terra. Eu quero ver onde é que está o nosso coração. Se está em Deus, se está nos bens materiais, está em ter isto ou aquilo, ou se está em realmente estar nele. Não é por acaso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Não vale a pena preocupar. Você vai dizer: mas você não sabe o que eu estou a passar. Mente, eu posso não saber. Eu conheço Deus. Eu conheço. Uma vez eu estava num ministério, era assistente nesse ministério. Chegou a altura das finanças e eu senti e fui perguntar se o pastor permitia. Então todos aqueles que não tinham semeado, eu tinha algumas notas e eles vinham ter comigo e eu semeava por eles, com eles. Eu creio que eles foram abençoados porque eu fui abençoado. Cada vez que nós queremos fazer algo em prol do ministério, Deus não se esquece de nós. E sabe o que é que nós estamos a fazer, se estamos a fazer de coração ou não. Ele sabe o que é que Ele nos conhece interiormente. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Glória a Deus. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer: Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque tu supres todas as nossas necessidades em glória por Jesus. No nome de Jesus. Perdão, vamos abrir em 2 de Reis 13:15. Segunda de Reis 13:15. Hoje de manhã, quando eu estava a orar, e à medida que estava a orar, Deus virou-se para mim e disse-me assim: Não limites.
Esse é o título da mensagem 2. Não limite. Deus estava-me a dizer para mim, não limites. Não penses que é através de A, B ou C que vais ser abençoado. Porque sou eu que te vou abençoar. Mas não limites. Não limites a benção. Não limites aquilo que podes receber. Sabe que nós às vezes somos pequenos, até no pedir. Somos pequenos na forma como vemos e diz, não, basta-me isto assim, basta-me aquilo assim, não é, é o suficiente, não é preciso mais, não é preciso mais a isto ou aquilo, não é? Nós achamos que estamos a ser humildes o suficiente e dizer, Senhor, pronto, é o suficiente. Deus diz, não limites. Não limites. Nossa forma de pensar, forma de agir, nossa forma de orar imita Deus muitas vezes. Por que você está a orar por uma casa só, com 2 assoalhadas ou com 2 quartos, quando pode estar a orar por uma casa com 5? Você não ficaria melhor? Por que você está a orar por um carro pequenino, quando pode estar a orar por um carro maior? E você diz, mas eu não consigo, mas o seu Deus pode, consegue. Perdão, uma vez um pastor virou-se e disse assim, se você está a orar por alguma coisa que você consegue atingir, então qual é a participação de Deus nisso? Se você está a orar por uma coisa que você consegue chegar lá, então onde é que está Deus? Agora, se você está a orar por uma coisa que é difícil para si, que você teria de fazer um grande esforço para conseguir ter, então você vai ver a glória de Deus. Mas se você estiver a orar por uma coisa que é completamente impossível para si, completamente impossível, então a glória de Deus se manifestará. Nós limitamos Deus de uma forma. É quando Deus falou comigo, eu vi como fosse um filme tudo a correr na minha vida e eu a ver montes de coisas ao mesmo tempo. E eu percebi o que é que Deus estava a dizer. Está na altura de orar por mais coisas, por coisas maiores, por coisas nunca vistas, porque Deus quer operar, Deus quer manifestar. Eu trago-vos uma passagem bíblica onde realmente algo acontece. Eliseu era um profeta de Deus já agora avançado em idade. Ele estava prestes a morrer e o rei de Israel estava com um problema com os sírios que andavam a atacar Israel. E ele veio ter com o profeta e o profeta fala com ele e lhe diz. Segunda de Reis 13:15. Eliseu lhe disse, toma o arco e as flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs as suas mãos sob as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento
do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afteca até os consumir. E disse-lhe mais: toma as flechas, tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e a feriu 3 vezes e cessou. Porquê é que nós limitamos as coisas? Porquê é que ficamos muitas das vezes contentes com o que temos? Não, ouça, a Bíblia diz em várias partes para nos contentarmos com o que temos. Mas isso fala em relação aos nossos desejos pessoais. Agora, quando existe em nós o desejo que Deus quer fazer algo maior, então não vamos pedir pequeno. Vamos orar por coisas extremamente grandes. Coisas que para nós é completamente impossível. Só Deus poderia fazer. E só assim veremos a sua glória. Eliseu disse ao rei: fere, atira, atira. Ele atirou, mas só atirou 3 vezes. Agora vejam o que é que Eliseu disse. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes devias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém só 3 vezes ferirás os sírios. Porquê é que nós limitamos as coisas? Porquê é que nós limitamos a bênção? Não, mas assim eu acho que é possível. Você sabe que Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra banda. E Jesus, à meia da noite, no meio de uma tempestade, estava a andar sobre a água. Os discípulos ficaram assombrados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temais, sou eu. Pedro, és tu, e tu estás a andar por cima da água. Foi o que ele pensou para ele: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele disse: vem. E Pedro saiu do barco no meio de uma tempestade e começou a andar por cima da água. Mas ele teve um problema. Ele olhou para as circunstâncias. Olhou para a tempestade, olhou para o vento, olhou para a chuva e pensou com ele: mas quem é que consegue andar por cima da água no meio da chuva? No meio de uma tempestade? Ele teve e caiu, se afundou. E Jesus o tomou de volta para cima, pôs-o no barco. E que lição temos nós disto? Há coisas que nós vamos fazer que é literalmente andar sobre as águas. E você está disposto a andar com Deus, a confiar em Deus até ao fim ou não? Hoje falava com uma pessoa, ele dizia que havia um pastor que tinha muita fé e que falava as coisas com muita autoridade e com muita fé. E eu estava-lhe a dizer que é um processo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vem por você conhecer mais e mais a palavra de Deus, mais e mais a vontade de Deus, e então você começa a perceber que é da vontade de Deus que você seja abençoado, é da vontade de Deus que você seja curado, é da vontade de Deus que você viva nesta terra. Cada um de nós tem um propósito para cumprir na terra. Alguns podem dizer: mas o meu propósito é grande ou não. Eu acho que todos são grandes. Todos os propósitos onde inclui Deus é grande. Certeza.
Eliseu ficou muito chateado porque ele queria que Israel vencesse. Mas para isso nós temos que orar mais. Temos que pedir mais. Temos que confiar mais. Temos que acreditar mais. Para que a bênção possa vir e chegar às nossas vidas. Eu vou-vos contar uma coisa que acontecia comigo. Parece muito estranho, mas Deus é o Criador de tudo, de tudo. Tudo o que o homem faz, a nível de matemáticas, a nível de computadores, a nível de tudo, Deus sabe mais. Mas a princípio, eu lembro-me de estar na igreja e na altura eu já programava e mexia em computadores e eu ficava a pensar, então Deus sabe tudo. Está a programar também. Ele sabe fazer tudo muito superior. Agora cabe-nos a nós acreditar nele, confiar nele e deixar as coisas acontecer. É aqui que às vezes o homem, mulher de Deus, cai. Porque acha que Deus não vai fazer isso para ele. Porque acha que há limites na atuação de Deus. Não há limites. Limites. Mesmo limite. Deus concederá o que deseja o nosso coração. E Deus quer utilizar esses nossos desejos para que Ele faça sobre a terra a sua vontade. Porque tudo o pedires orando, creio que o recebereis, tê-lo-eis. Desta forma, quando nós oramos alguma coisa que é segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. E é a vontade de Deus que nós prosperemos. É a vontade de Deus que nós ficamos maiores do que é que já somos. Para que o mundo olhe para nós e veja em nós, cristãos, não coitadinhos, mas aqueles que realmente Deus opera através. E está na altura do povo de Deus realmente perceber isso e começar a atuar dessa forma. Não, basta-me isto, Senhor. Basta eu estar curado, basta eu ter isto, basta ter aquilo. Ouça, quando você orar para alguma coisa, ora ao Senhor e Ele que lhe mostre qual o seu desejo. Você vai ver, se calhar, que o desejo de Deus para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pensa. Só pensava em ter uma igreja para 100 pessoas. Pensa outra vez que Deus quer para 10 mil, 100 mil. Quem sabe, até mais. Você tem que perceber uma coisa. Nós é que limitamos Deus. Não é Deus que nos limita a nós. Nunca, nunca. Se há algo que temos que fazer, façamos muito. Se fosse uma flecha para mandarem, vamos mandar muitas. Vamos dizer que Deus pode e vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Porquê? Porque Ele é Deus. E é um Deus grande. E à medida que você confia num Deus grande, Ele opera grandes coisas. Opera mesmo grandes coisas. Jesus disse lá em João que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós pensámos um pouco o que é que Jesus fez? Curou pessoas em grande abundância, libertou pessoas e abençoou pessoas. Ele diz que faremos obras maiores que esta. Você sabe que já houve pastores que já pregaram para mais gente do que alguma vez Jesus pregou?
Eu quero que você entenda que a glória sempre será dada não para pastor A, B ou C, mas para Deus Altíssimo. E aqueles que se submetem a Deus e creem nisso e sabem disso, Deus também sabe que a glória é só dada para o Altíssimo, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para o nosso Deus. Portanto, cabe a nós pedir grande, mesmo grande, para que as pessoas olhem para nós e digam: grande é o Deus daquele pastor, grande é o Deus daquele irmão, grande é o Deus daquele crente, porque opera maravilhas na terra por causa dele. O mundo vai conhecer o nosso Deus pelas maravilhas que vão acontecer. E à medida que as maravilhas começam a acontecer, que a glória de Deus começa a manifestar, os homens e as mulheres de Deus levantam as mãos para os céus e dão glórias ao Altíssimo por tudo o que está a acontecer, porque é Ele que está. Nós apenas somos veículos que estamos a declarar que confiamos em Deus, que amamos a Deus e que queremos ver a sua glória. Nunca nos vamos esquecer disso. Se Deus é por nós, ninguém pode contra nós. Muitos vão tentar dizer que não, isso não é bem assim. Eu peço perdão. Há pouco tempo aconteceu-me coisas e as pessoas olham para mim, ficam quase a olhar de lado para mim, pensando, mas o que é que este tem? Só tem Deus. E eu confio nele. Eu confio nele na minha saúde, eu confio nele nas minhas finanças, eu confio nele na minha família, eu confio nele em tudo. Sei que ele é um Deus abençoador e que nos ama, acima de tudo que nos ama. E por isso, de nada tenho falta. Mas está na altura de nós sermos mais, como direi, queremos ir mais longe. Mostrar a este mundo que com Deus podemos ir mais longe. Que Deus nos pode prosperar mais. Nos pode tornar maior. Porque aquele que se une com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, existe em nós a possibilidade de mostrar neste planeta que o nosso Deus é grande. E que Deus opera através de nós nesta terra para a sua glória, sempre e só para a sua glória. Sempre e só para a sua glória. Eu volto a repetir. Porque se o irmão A, o irmão B se prospera e se Deus opera nele coisas grandes, é para a glória do Deus Pai. Sempre, sempre, sempre. É para que em tudo Deus seja glorificado. É para que em tudo Deus seja engrandecido. Em nome de Jesus. Porque tudo o que fazemos, fazemos em nome do Senhor. Eu quero que você pense um pouco.
Há anos atrás eu li um livro e então um pastor foi medir uma igreja, a maior igreja que existia lá naquela cidade, foi medir a igreja. E depois disse a Deus: Pai, eu quero uma igreja maior que esta. E naquela altura aquilo fez muita confusão. Eu disse: Mas porquê é que ele está a ser tão arrogante? Eu não percebia. Só anos mais tarde eu via perceber porquê. Ele estava a fazer o que estava a fazer porque era a vontade de Deus que fosse feito. Você entende? Não tem a ver com a arrogância do homem. Porque se fosse a arrogância do homem, nunca chegaria lá. E, no entanto, ele fez a maior igreja da cidade. Uma igreja que levava 10.000 pessoas. Só que ele ficou com um problema. Sabe porquê? Agora tem que fazer 6 reuniões para levar 60.000 pessoas. Qual é o tamanho da bênção que você quer na sua vida? Qual é o tamanho da bênção que Deus quer que aconteça? Sim, é que deve ser a pergunta. Porque aquilo que você for ter é para engrandecer. É para mostrar que grande é o seu Deus, poderoso é o seu Deus e capaz de fazer maravilha. É o seu Deus. Portanto, está na altura de nós repensarmos tudo na nossa vida. Pai, eu gostava de ter um carrinho, pronto, pequenino e tal, é o suficiente. Já vamos pensar melhor. Pai, dá-me um carro com 7 lugares. Eu não gostava de ter um carro de 7 lugares. Dá-me um carro grande, muito grande. Deus sabe o carro que existe, aquilo que eu desejo. Só dou-vos a dar uma experiência, a explicar. Pai, não, eu já não quero andar de carro, eu agora quero andar de avião. Um avião que eu possa sair daqui de Portugal e ir para outras para ir direto até à Austrália. Mas não pode ser um avião qualquer. É um avião muito caro. Eu quero que você entenda uma coisa. O limite é estabelecido por nós, não é estabelecido. Você é que limita o que se pode ou não fazer. E você, sem querer, limita Deus. Por isso eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós somos muitos. Nós apertamos aqui um bocadinho e cabemos todos. Vamos lá ficar de pé. Amém? Pai, nós temos a tua mente. Nós queremos ter mais e mais a tua mente. Passamos mais e mais a tua. Torna-nos grandes em obras e em pedidos, para que em tudo tu sejas exaltado. Para que toda a gente veja quão grande tu és e o que tu podes fazer. Eu peço desculpa, Deus está-me a mostrar uma coisa. Nós somos cristãos.
aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que seguem Cristo. Numa cidade nos Estados Unidos, foi para lá uma nova igreja. E nessa igreja eles oravam com grande afinco. E outros pastores que tinham igrejas, foi incumbido a um deles dizer: olha, então vai lá, nós estamos com uma seca tremenda, vai lá dizer à igreja para que chova. E esse pastor foi lá e diz: eu trago aqui um bilhete de vários irmãos com pedido. Ele olhou para o bilhete, leu, levantou a voz para todos os irmãos que estavam dentro da igreja e diz: vamos orar para que haja chuva em nome de Jesus. E começaram a orar fervorosamente. Aquele pastor olhou para eles, riu-se, foi-se embora o outro pastor. Quando chegou a casa e se deitou, mal podia acreditar, porque a chuva estava a bater na sua. Haverá alguma coisa possível? Nós é que o limita. Vamos orar, vamos dizer: Pai, ajuda a desbloquear a minha mente. Ajuda a desbloquear a minha maneira de orar e de pensar. Para que em tudo tu sejas engrandecido. Para que em tudo vejam que tu és grande. Em nome de Jesus. Senhor, que a tua glória, a tua majestade seja vista em toda a terra. No nome de Jesus. A ti te damos toda a honra e toda a glória. Sabemos que tu és grande e grandes coisas vão acontecer no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa, não, é bom fim de semana. Bom fim de semana. Muitas bênçãos. Amém.